Uma mudança silenciosa, mas gigantesca, está acontecendo nos bastidores da economia mundial. A China está se desfazendo da dívida dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, os Estados Unidos se veem obrigados a tomar um novo empréstimo colossal, de 514 bilhões de dólares. Isso não é uma coincidência. É um sinal claro de que o equilíbrio financeiro global está se transformando e as consequências podem afetar todos os países do mundo, inclusive você. Para entender a gravidade desse movimento, primeiro é preciso compreender o que significa a China se desfazer da dívida americana. Durante décadas, a China foi uma das maiores compradoras dos chamados Treasuries, que são os títulos da dívida pública dos Estados Unidos. Esses títulos funcionam como um empréstimo. O governo americano pega dinheiro emprestado e promete devolver com juros. Países como a China compram esses títulos porque, historicamente, são considerados seguros, estáveis e rendem juros regulares. Só que nos últimos anos, e especialmente nos últimos meses, a China vem vendendo esses títulos. Não comprando menos, vendendo, se desfazendo de forma ativa e em larga escala. Só em um dos últimos trimestres, Pequim vendeu dezenas de bilhões de dólares em títulos americanos. O objetivo: reduzir a exposição ao dólar, se proteger de sanções futuras e enfraquecer a influência dos Estados Unidos sobre sua própria economia. Essa decisão é estratégica e vem no exato momento em que os Estados Unidos enfrentam um cenário de dívida pública sem precedentes. Em apenas um trimestre, o Tesouro americano teve que lançar mão de 514 bilhões de dólares em novos empréstimos para conseguir pagar suas contas. Isso mesmo, quase meio trilhão de dólares só para manter a máquina funcionando. A razão disso é simples. Os Estados Unidos gastam muito mais do que arrecadam. Com guerras, pacotes de estímulo, juros altos, benefícios sociais e uma máquina pública inchada, o governo americano precisa constantemente se endividar para continuar operando. Só que agora, os maiores compradores da dívida estão saindo fora. E entre eles, o principal é a China. Quando a China vende os títulos, isso significa que o governo americano precisa achar novos compradores para manter o financiamento do seu déficit. E se não encontra, precisa aumentar os juros para atrair investidores. Isso eleva o custo da dívida, pressiona o dólar, aumenta a inflação e pode desencadear uma reação em cadeia. Por que isso importa tanto? Porque os Estados Unidos dependem da confiança internacional. Eles emitem a moeda, que serve de base para o sistema financeiro global. Se os grandes credores começarem a duvidar da estabilidade americana, o valor do dólar despenca, os preços sobem, o crédito some e a recessão se aproxima. E a China sabe disso. Por isso está apertando o cerco. O movimento de venda de títulos é parte de uma estratégia maior chamada desdolarização, o processo de reduzir a dependência do dólar nas reservas internacionais, nos contratos comerciais e nos fluxos de capitais. A China está assinando acordos bilaterais em yuan, comprando ouro em ritmo acelerado, fortalecendo seu sistema bancário interno e reduzindo sua exposição a ativos americanos. E tudo isso coloca os Estados Unidos numa situação cada vez mais delicada, porque enquanto perdem investidores confiáveis como a China, precisam continuar financiando gastos trilionários. O empréstimo de 514 bilhões que foi tomado recentemente é só um exemplo do tamanho do problema. E o mais assustador é que não há sinal de desaceleração. A dívida total dos Estados Unidos já ultrapassa 34 trilhões de dólares. Isso significa que a cada segundo que passa, os juros aumentam, o buraco se aprofunda e o risco sistêmico se espalha. Mas os efeitos disso não param dentro das fronteiras americanas. Como o dólar ainda é a moeda de referência global, qualquer abalo na confiança dos Estados Unidos impacta todos os mercados. Bolsas caem, moedas emergentes desvalorizam, camadas ficam instáveis e os fluxos de capital mudam de direção. E o que a China está fazendo não é só uma decisão econômica, é uma jogada geopolítica. Ao se desfazer da dívida americana, ela envia uma mensagem clara. Não confia mais na estabilidade dos Estados Unidos como confiava antes. E mais do que isso, não quer mais financiar o estilo de vida americano, baseado em consumo ilimitado e impressão de dinheiro. Pequim prefere agora diversificar suas reservas, aumentar a influência do yuan e criar um novo eixo de poder financeiro no mundo.
E enquanto isso acontece, os Estados Unidos seguem ampliando sua dívida como se nada estivesse acontecendo. O Tesouro Americano continua leiloando papéis a cada semana, tentando convencer fundos, bancos e países a comprar sua dívida. Mas com China saindo, Japão reduzindo posição, Arábia Saudita mostrando sinais de alerta, a pergunta que fica é: quem vai continuar financiando os Estados Unidos? E mais importante, até quando o dólar será visto como moeda segura? Alguns economistas já falam abertamente sobre a possibilidade de o dólar perder espaço como moeda de reserva global nas próximas décadas. E se isso acontecer, o poder americano será drasticamente reduzido. Hoje, os Estados Unidos podem se endividar quase sem limites porque têm o privilégio de emitir a moeda que todos querem. Mas se esse privilégio acabar, o país terá que lidar com as mesmas dores que hoje afligem economias emergentes: inflação, juros altos, desvalorização cambial, fuga de capitais. E não será bonito de ver. A venda da dívida americana pela China é apenas um dos sinais. Pequim também está investindo pesadamente em infraestrutura própria, firmando parcerias comerciais na Ásia, África e América Latina, e criando alternativas ao sistema financeiro dominado por Washington. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos tentam conter o avanço chinês com sanções, bloqueios de tecnologia e presença militar em áreas sensíveis como Taiwan e o Mar do Sul da China. A tensão está crescendo, e o campo de batalha agora é o sistema financeiro global. A verdade é que a China não precisa disparar nenhum míssil para causar dano aos Estados Unidos. Basta continuar vendendo aos poucos os papéis da dívida americana. Cada bilhão que sai é uma injeção de pressão no mercado. Cada movimento é analisado por investidores no mundo inteiro. E cada novo empréstimo que os Estados Unidos tomam, como esse de 514 bilhões, é um lembrete de que a máquina está rodando no limite. Estamos presenciando uma nova Guerra Fria, só que agora travada em forma de contratos, taxas de juros, swaps cambiais e reservas internacionais. É um xadrez complexo, e a peça que está se movendo agora é gigante. A China está dizendo: não queremos mais financiar seu futuro. E os Estados Unidos respondem: vamos tomar mais empréstimos e continuar como sempre. Mas até quando isso será possível? Essa é a pergunta que os próximos meses vão responder. E quem estiver atento entenderá que o mundo já começou a mudar.